para que serve o livre-arbítrio? Hoje eu gostaria de comentar sobre esse tema. Comentar brevemente, apesar de ser um assunto bastante profundo, extenso, mas primeiramente, para que serve o livre-arbítrio, né? Isso do ponto de vista católico, né? Cristão. E antes de responder essa pergunta, eu tenho que falar brevemente sobre uma objeção, né? Que antes de para que serve o livre-arbítrio, eu sei que tem pessoas que falam assim que o livre-arbítrio não existe. Então, antes de falar para que serve o livre-arbítrio, eu quero falar sobre o livre-arbítrio, se existe ou não, né? E segundo Sam Harris, que é um ateu aí, acho que é americano, ele diz que o livre-arbítrio não existe, porque segundo as experiências que ele fez em laboratório, assim, com pessoas, ele notou que ele dava opções para a pessoa escolher apertar um botão ou outro, e antes mesmo da pessoa decidir se ela ia apertar aquele botão ou outro, os equipamentos dele já captavam a resposta da pessoa antes dela decidir qual botão ela ia apertar. Então ele diz assim que com esse experimento está provado que o livre-arbítrio não existe, ele é apenas uma ilusão da nossa consciência, né? Porque a escolha não é consciente, então a escolha já foi feita, só que você tem uma ilusão de que foi uma escolha consciente, né? Então, sobre esse experimento do Sam Harris, eu gostaria de, assim, brevemente, né, falar que ele não estava falando do livre-arbítrio cristão, né? Ele não entende o que é livre-arbítrio cristão se ele está vendo se o experimento dele está mostrando que a escolha de apertar um botão ou outro é uma coisa inconsciente. Mesmo que isso seja verdade, segundo a experiência dele, né? Segundo a experiência dele, mesmo assim, ele não está refutando a livre-arbítrio cristão. Porque o livre-arbítrio, e é aqui que eu queria entrar na questão, para que serve o livre-arbítrio? O livre-arbítrio na comunidade cristã, na Igreja Católica, é a possibilidade, né? A capacidade nossa de escolher o bem. Entende? Você pode escolher o bem. Você não está, digamos assim, programado como uma máquina, né? Você tem liberdade de escolha, né? Um livre arbítrio. Você pode escolher, digamos assim, você pode escolher amar, né? Porque o amor, se você for ver, o livre-arbítrio e amor estão profundamente ligados, né? Porque o livre-arbítrio é apenas a nossa capacidade de exercer o amor. Esse é o livre-arbítrio desejado por Deus. A nossa capacidade de exercer o amor. E o amor, ou ele é livre, ou não é amor. Se você coagir uma pessoa com uma faca, falar assim, me ame, mesmo que a pessoa demonstre algum afeto por você, mesmo que a pessoa faça algo de bom para você, mas se ela está fazendo simplesmente porque ela foi coagida, ela por medo, ela vai fazer o bem para você, isso não é amor, entende? Essa é a visão cristã. O amor, ou ele é livre ou não é amor, ele é outra coisa. Então, o livre-arbítrio é apenas a nossa capacidade de amar, apenas a nossa capacidade de escolher o bem, né? Amar.
Então, não tem nada a ver, né, com entre escolher apertar um botão ou outro, né? Outros exemplos que o Sam Harris deu é que ele falou assim: como que a gente vai falar que tem livre-arbítrio se eu vou no restaurante e escolho comer uma comida, mas as comidas que não estão no cardápio, eu não posso escolher. Então, eu vou dar um exemplo, né? Se a pessoa vai... É um exemplo do que eu entendi, né? Que o Sam Harris quis dizer. Se você vai num restaurante chinês e quer comer uma comida italiana, pratos italianos, você quer escolher pratos italianos num restaurante chinês. Então, vai ficar difícil, né? É praticamente impossível, apenas se o restaurante chinês tiver algum cardápio anexo à comida chinesa com comida italiana, mas não faz muito sentido do restaurante ser chinês e ter comida italiana, né? Então ele diz assim que se você não pode escolher todas as coisas que não estão ali, você não pode dizer que você é livre. E esse entendimento de livre-arbítrio não tem nada a ver com o livre-arbítrio como nós cristãos entendemos, né? Como os católicos entendem. Os católicos entendem que o livre-arbítrio é essa nossa capacidade de escolher o bem, né? Escolher o amor. Assim, tem outras formas de falar sobre o livre-arbítrio, né? Por exemplo, tem gente que não é errado, né? Mas tem umas pessoas que falam assim: você é livre, você tem livre-arbítrio, você pode escolher o bem ou o mal, né? Mas isso não é o livre-arbítrio. Aqui eu tô falando teologia, tá? É uma teologia que eu tô praticando agora, nesse momento. Eu tô fazendo teologia agora. Muitas pessoas ensinam que o livre-arbítrio é o poder de escolher o bem ou o mal. Só que, ao meu ver, isso não é exato, né? Não tá errado, assim, né? Isso é verdade, nós podemos escolher o bem e o mal, né? Isso é verdade. Mas o livre-arbítrio, conforme eu penso, tá? Eu posso estar errado, mas eu acredito que tudo aquilo que eu venho estudando dá apoio para isso, né? Com o que eu vou falar. O livre-arbítrio, ele não é escolher o bem e o mal pelo fato de que Deus não nos deu livre-arbítrio para nós termos a possibilidade de escolher o mal. Não foi isso que Deus quis, né? Desde o início, Deus mandou obedecê-lo, né? Ele falou para Adão e Eva ali, não coma daquele fruto, né? Por exemplo. Ou depois, com Moisés, né? Deus deu os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não, assim, etc, né? Todas essas coisas que você não deve fazer. Mas no começo, eu acredito que não era assim. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano para escolher o bem ou o mal. Deus criou para que nós escolhêssemos o bem, né? Para que nós escolhêssemos o amor. Então, Ele nos deu o livre-arbítrio para que Ele não precisasse criar robôs, assim, né? Porque se não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos robôs, né? Estaríamos programados para falar: Deus, eu te amo. Mas aquilo não partiria de nós, mas sim do próprio Deus. Então seria um eterno faz de conta ali. Deus falando eu te amo para si mesmo, né? Não faz sentido, né? Então, eu acredito assim, que o livre-arbítrio, ele é a nossa capacidade de amar. A nossa capacidade de escolher o bem.
E é para isso que serve o livre-arbítrio. Então, se você está assim com dificuldade com o mal, digamos, se você tem dificuldade de conversão, né? Assim como eu e todos nós temos, né, dificuldade de conversão, não foque tanto no eu não devo pecar, mas use do seu livre-arbítrio para começar a amar. Se você não está se doando muito, comece a se doar mais, né? Comece a fazer coisas que você tem preguiça, você dá desculpas, eu tô cansado, assim como eu faço, né? Eu faço isso, né? Mas eu tô batendo no peito aqui e falando, né? Eu devo fazer isso também, né? Eu devo seguir os conselhos que eu mesmo estou dando, né? Então, esse vídeo aqui é pra mim também, né? E é pra todos nós que estamos na luta de escolher o bem. Todos os dias escolher o bem. Todos os dias escolher o amor. Fazer o bem sem ver a quem, né? Então, é para isso que serve o amor, o livre-arbítrio, para o amor. Espero que, se você nunca tenha pensado nisso, sirva de material, conteúdo para você pensar sobre isso também. E obrigado a todos que, se foi uma pessoa só, não importa. Eu sei que tem poucas pessoas assistindo, talvez uma, talvez nenhuma. Mas Deus está vendo, né? Deus está vendo que se eu estou me esforçando ou não. Ok? Todo mundo, a gente deve ter essa consciência, né? Não ficar escolhendo tanto, esperando tanto o reconhecimento das pessoas à nossa volta, né? Do mundo. Mas, assim como eu vi certa vez num vídeo, né? Uma pessoa, acho que o vídeo chamava Mulher Invisível. Não aquela série, né, brasileira, mas um vídeo assim de uma pessoa comentando, né, que ela era uma mãe e ela se sentia invisível porque os filhos dela, a família dela, tipo, parecia que não ouvia o que ela tava falando, né? Ela falava e ninguém tava nem aí pra ela, né? Então ela começou a ler assim, ela abriu um livro assim mostrando as catedrais, né, incríveis que criaram na Idade Média. E acho que estava escrito nesse livro que tinha uma pessoa que criou, fez parte da catedral, né, de criar a catedral. Não tem nome, né, das pessoas que criaram essa catedral. As catedrais, né? Geralmente não tem nome, não tem um autor que fez toda aquela beleza, né? E certa vez uma pessoa ficou questionando essa pessoa que estava fazendo um objeto muito bonito, assim, que depois ia ser coberto pela parede ou pelo telhado, né? E falou assim, você está fazendo esse negócio aqui, mas ninguém vai ver, né? Vai ficar coberto depois que construir tudo, né? Aí ele falou, ninguém vai ver, mas Deus está vendo, né? Deus está vendo. E eu estou fazendo para Ele. Então, essa é a essência do livre-arbítrio. Você usar o livre-arbítrio para amar a Deus. Por isso que Ele mesmo, como mandamento, explica, né? Manda, né? Amai a Deus acima de todas as coisas. E no Evangelho, né, diz assim, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que isso fique no nosso coração gravado e que nós possamos viver cada dia mais isso. Até mais, pessoal.